Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que assistem. Boa noite, em especial, a você que está me assistindo. Hoje, vocês veem que a coisa que eu prefiro não falar diretamente sobre política. Porque, enfim, de modo geral, tudo que a gente faz e defende, opiniões que a gente defende, acaba entrando num contexto político. Se não fosse assim, a gente estaria num canto deitado, dormindo. Não teríamos por que ficar conversando até, né? Então eu estou falando com você e eu escrevi o título desse vídeo, uma tese minha, há muito tempo eu apresento ela, e é interessante que ela não é divulgada em lugar nenhum. Todo mundo escuta, baixa a cabeça, pessoas de todos os níveis, hein? Eu converso com muitas pessoas. E aí, eu conversando com todas as pessoas, eu sempre tenho pessoas diferenciadas, lógico, né? Com conhecimentos diferenciados, pessoas que têm suas próprias opiniões sobre determinadas coisas. Então, o assunto que eu peguei hoje eu não vou falar de saúde, hoje eu não vou falar de idoso, não. Eu vou falar de uma tese que eu tenho há muito desenvolvida, dentro da minha forma de ser, dentro dos meus raciocínios, das minhas ponderações sobre as coisas em geral. Então, é o seguinte, nós temos a informação, aquecimento global. Tem pessoas que são exímios, são pessoas que têm assim uma cultura futebolística, vamos falar. Tem jovens, pessoas bem mais jovens que eu, 40, 50 anos mais novos que eu, que são capazes de falar sobre futebol da Copa de 70, de 50 e não sei quanto, tal. Pessoas que têm tudo isso na ponta da língua. E essas pessoas têm o seu modo de encarar a vida. Mas passa despercebido muitas outras coisas. Em 2000, na verdade em 1999, eu fui passear e conheci o município de Guarambi, na Bahia, e meu irmão morando caiu a internet. Eu me lembrei que da última vez eu desliguei o Wi-Fi, fiquei só com a internet direta. Então eu vou passar, vamos ver se eu consigo passar sem interromper para a internet direta. Muito bem, agora estou somente com a internet de dados, a internet paga, né, como a gente costuma dizer. Você vê que eu pago as duas, estou em casa. Eu desliguei o Wi-Fi. E então as pessoas têm a sua forma de ser. Então eu conhecia esse município. Só que eu me lembro já que antes de ir para lá, eu já tinha muita preocupação com árvores, água, onde morar, direção das águas, quem mora no caminho das águas, já falei sobre isso aqui. Escrevi até no meu livro a respeito das pessoas que removem árvores e são aplaudidas, muitas vezes. E no meu livro está escrito, mas a consequência virá quando você tira árvores de forma, né? Então, lá mesmo, aonde eu fui morar, tinha um morro que vinha até na lagoa. A lagoa era
a coisa mais linda, a coisa mais bela que tinha na região. E por tirarem todas as árvores, a erosão foi solapando a lagoa. Foi aterrando, 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 e ficou um quadro muito triste. Por que o ser humano faz isso? Por quê? Olá, Sara, boa noite. É Sara, é. E por que as pessoas fazem isso? Porque para ela e para os que o apoiam, é satisfatório. O resto da humanidade, ninguém está nem aí, que se lasque. E as consequências vêm, nós vemos aí enchentes, essas coisas. Só que naquela época, quando eu fui, já tinha uma previsão científica pelos desgelos que estavam ocorrendo nas calotas polares, uma elevação, uma previsão de uma elevação do nível da água. O gelo caindo dentro da água e aumentando o nível do mar, e que o mar subiria talvez até 60 centímetros, de 50 a 60 centímetros em 10 anos. Vocês teriam que procurar aonde eu li, onde eu vi, onde eu ouvi. Se quiserem saber, está lá atrás, né? Há mais de 20 anos atrás. Eu não procurei a fonte, eu sei, está na minha cabeça e pronto. E quem for procurar vai encontrar a resposta. Tem gente que vai ler sobre a era dos dinossauros, né? Então, se quiserem confirmar o que eu estou falando, é só ler aonde eu li ou procurar saber onde foi que eu ouvi há mais de 20 anos atrás, essa previsão existia. Então, eu estou falando aqui de aquecimento global hoje. Eu tenho a minha tese. Porque nós recebemos informações pelos vídeos e 90% são mentirosas ou de má intenção. Tem quem está pagando para que você ouça isso. Isso em todos os campos, tudo. Porque a televisão é um veículo caro. Esse serviço que eu estou fazendo aqui é gratuito. Em tese, para mim, mas quantas pessoas, quantas empresas, quantos departamentos estão colocando dinheiro para permitir que eu faça um vídeo desse ao vivo de graça, esteja falando com você. Porque eu estou falando com você. Você que está aí sentado, assistindo, não é? Ou está num ônibus, de repente, sei lá. Mas, então, eu escrevi o título, né? Minha tese, Tupiniquim, aquecimento global. Bom, passado isso, esclareci. Agora você tem que pôr atenção em tudo que eu vou falar, porque tudo que eu vou falar é arcaico, é ultrapassado. Para você ver como nós estamos vivendo hoje, ok? Eu estou dizendo que há mais de 20 anos atrás já se falava da elevação de 50 a 60 centímetros do nível do mar. E eu, então, na época, disse à minha esposa, aqui em casa, porque eu moro no ponto mais alto de Bertioga, teoricamente, em terreno plano urbanizado, eu moro nos pontos mais altos, que é na Ayrton Senna. Nós estamos aproximadamente de 8 a 10 metros acima do nível do mar. É aí que nós estamos. Aqui que nós moramos. Atrás da minha casa, a uns 400 metros, 300 metros, menos do que isso, uns 200 metros, começa o mangue do rio, né? Do rio que passa por Bertioga e vai desaguar no canal.
Esse rio está abaixo da minha casa uns 4 metros. Quando está alto, na maré alta. Maré baixa, ele fica uns 5 metros ou mais. Então, você imagina que mundo de água teria que vir por toda a orla marítima para subir esses 4 metros e atingir minha casa? Dificilmente. Então, quando alguém tem uma enchente numa região que nunca teve, não quantifica as informações que recebe. De repente, nós estamos na televisão, café da manhã, ou na Globo, ou numa outra... Ah, o americano descobriu um planeta, não sei o quê, papapá. Daí, é verdade, é mentira. Tem mesmo tanto calor lá? Tem tanto gelo? Tem tanta poeira? Não tem como você saber. E daí, tem valor? Uma das coisas, por exemplo, que eu falo, às vezes dinheiro que se joga fora, eu falando de política. Aquelas pesquisas de caverna, de dinossauros, de não sei o quê, acham um ossinho de dinossauro, não sei o quê. Uma vez por ano tem que achar um ossinho, porque senão tem que fechar, né, a verba. Porque se ninguém acha nada, está perdendo tempo no quê, né? E para que achar um dente de dinossauro? O quanto isso vai pagar a dívida do país? Não vai nada, fazer nada. Vai elevar a moral do país? Também não. Vai fazer o que pelo Brasil? Nada. Mas e o dinheiro que se está gastando com essa formação dessas pessoas? E o quanto eles ganham? Quantos eles gastam? Quanto eles custam? Aí é jogar dinheiro fora. Esse dinheiro podia ser muito mais bem aplicado em saúde e educação. Transporte, segurança, né? Mas não é esse o assunto, como eu falei. Estou desviando um pouco e indo para a política. E não é política o assunto. É aquecimento global. Muito bem. Cientistas até hoje, eu tinha marcado o nome aqui, esqueci agora, e não trouxe o papel aqui comigo, mas eu posso falar na próxima, não tem problema. Uma física que estuda esse tipo de assunto, ela declara, ela é da Unicamp. Eu tenho o nome dela gravado aqui, até o último sobrenome dela é Garcia. Nada a ver comigo, mas porque o nome dela tem 3 ou 4 nomes. E ela é doutoranda da Unicamp. Os cientistas ainda estudam o comportamento do gelo. Por que o gelo flutua se ele é água? O gelo flutua porque se ele também é água. Então aí começa a nossa brincadeira. Você coloca aquele chup-chup ou um cubo de gelo num copo e vai enchendo esse copo de água até a borda, a água até a borda. Aí você olha pela borda, o gelo está acima do nível da água. E quando derrete, esse que está sobrando que não coube dentro do copo, vai para onde? Para lugar nenhum. Ele já está dentro do copo. Assim como a geleira, quando derrete e a água cai no mar, ele já está dentro do mar. Então, assim como o seu copo não transborda, o nível do mar também não sobe, porque caiu gelo. Bilhões de toneladas de gelo. E por isso o mar está esquentando. Por isso o mar está subindo o nível. Porque não resta dúvida. Não resta dúvida.
se o mar sobe o nível, o mar subindo o nível, o mínimo que suba, ele com certeza, ele desacelera o desaguamento do rio. O rio está desaguando no mar. Então, nosso rio Paraguaçu aqui percorre algumas, acho que centenas de quilômetros. Eu não sei exatamente qual o percurso dele, mas deixa para lá. Mas dezenas de quilômetros, de metros, né? Dezenas de metros, não sei quantos quilômetros, mas ele percorre para desaguar no canal que vai para Santos e entra no mar pelo Forte São João. Essa água, se o mar sobe um pouco, o que acontece quando a maré sobe? O rio encontra resistência. Por isso, em toda a borda dele, em toda a extensão, sobe o leito do rio. Então, fala-se em o mar subir até 1 metro. Falava-se. 50 centímetros, um falava, outro jornal, outra televisão fala 70, outros falavam 1 metro e assim por diante. Então, o gelo se põe no copo, enche dele de água até a borda e ele não ultrapassa a borda. A água e o gelo, você olhando no perfil, ele está acima da borda do copo. Ele derrete, mas ele já está dentro da água. Ele não vai transbordar nunca. Assim as geleiras, ó, esse vídeo vai ficar comprido. Se tiver paciência, você vai assistir até o final. Porque já deu meus 15 minutos aqui, eu estou na metade do assunto. Então, a geleira não aumenta o nível do mar porque cai dentro do mar, porque ela já estava dentro do mar. O gelo já estava dentro d'água. Bom, agora, vamos continuar. Eu falei, você está me ouvindo, se depois atenção, ou depois você reassiste, pega papel e caderno, sei lá, você faz como você achar mais prático. Eu vou falar a outra parte da minha tese. Quando você põe a roupa para lavar, numa máquina, aí quando a roupa vai centrifugar, ou quando a roupa está sendo lavada, e a máquina gira, se a roupa estiver mal arranjada, o que acontece? A força centrífuga faz barulho ou até movimenta a sua máquina do local da lavanderia, dependendo do tipo de assentamento que ela tenha no piso. Um piso liso e sapatas escorregadias, e a máquina, além do barulhão, ela até se movimenta. Por quê? É a força centrífuga que faz esse movimento. Um CD ele é feito em ótima qualidade para ele girar numa velocidade muito grande dentro do seu aparelho de som e não fazer ruído mecânico do CD, para não interferir, para você ouvir somente a música o mais limpo possível. Se você colocar um selo pequeno, igual esse que se coloca em cartas, em cartões de aniversário, aquele selinho redondinho, bonitinho, um coraçãozinho, se você colar no seu CD para marcá-lo, o peso desse CD, desse selo, vai fazer esse CD seu provocar ruído de vibração. Se você está brincando, ou brincava, ou brincou com peão, ao você jogar um peão, ou usar aquele peão que nem eu era menino, tinha uns peão de lata, com uma bomba, né? Uma bomba não, um eixo, né? Era um eixo em forma de rosca, né? Aquela rosca de Arquimedes. Você bombeava ele, né? A gente chamava de bomba. Como se estivesse bombeando uma bomba de bicicleta. E esse peão pegava a velocidade e ficava rodando.
Nós, quando garoto, dizia que quando o peão estava dormindo, é quando ele estava exatamente na vertical, ele era perfeito, bem feito, o peso dele não tinha desbalanceamento nenhum, e ele virava parado. Quando ele vai perdendo a velocidade, ele começa a inclinação e ele começa a andar em forma elíptica, né? Fica fazendo uma elipse. Assim como o globo terrestre, que tem uma inclinação natural, que faz com que ele gire sobre o próprio eixo e faça a elipse, né, em torno do Sol. Então, ele faz a translação, né? Então, ele andando em volta do Sol, por que permanente? Porque a inclinação dele é a mesma sempre. Ou era, segundo a minha tese. Era. Já foi. Então, o que eu estou falando é que a Terra, assim como o peão, que tinha um giro constante. Vamos falar antes da época do homem desenvolver as máquinas, principalmente, porque o resto tudo se recompõe na natureza. Mas quando o homem inventou só máquinas e começou a retirar, peguem a linha do Equador. A Terra tem um giro constante. Aí você pega a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador é o terceiro mundo. Abaixo da linha do Equador está o terceiro mundo. As partes exploradas pelo ser humano. Onde se investiu para fazer com que, para retirar minérios, né, em profusão. Retira-se, sabe-se lá, quantos bilhões, trilhões, tetratrilhões lá, inventei até uma palavra agora, de minério, que foram transformados em ferros e transportados todo para cima do Equador. Principalmente a Europa, lógico. Foi tudo transportado para cima do Equador. Até hoje se tira. E como falamos que se a roupa mal arrumada provoca força centrífuga, o peão, quando ele começa a mudar a inclinação, ele faz a elipse, e quanto mais inclinado ele vai formando uma elipse, essa elipse vai aumentando a inclinação até o ponto, logicamente, do peão perder o equilíbrio, né? Mas nós não estamos falando de uma coisa muito grande, estamos falando daquele momento que ele começa a elipse. Ele faz um caminho grande, dependendo do tipo de piso que ele esteja. Ele faz um caminho grande. E a Terra faz a translação também. Então, você tem bilhões, trilhões, sabe lá se quanto material pesado, retirado, cavado, sangrado da Terra, abaixo da linha do Equador, e depositado sobre a linha do Equador, para o país de primeiro mundo. Minério, madeira, tudo mais. Além do que, pararam de cortar a madeira deles, então o peso ficou lá. E levaram a madeira daqui para lá. Aumentou o peso lá. Tirou ferro daqui de baixo e levaram para cima. E lá construíram toda a coisa mais rica do mundo, mais pesada, está acima da linha do Equador. Bilhões, centenas de anos fazendo isso, pouca coisa que você tenha alterado esse equilíbrio, consequentemente, como a inclinação é em sentido ao Sol, você mudando essa inclinação, você está aquecendo a calota. A calota polar está sendo aquecida,
está passando mais próximo e derretendo, e então nós temos a água do mar não aumentou. Ela não aumentou. Não tem buraco de ozônio. Não é o buraco de ozônio que está provocando o aquecimento global. Por isso, as grandes indústrias fazem aquela palhaçada, aquele simpósio, aquelas reuniões na Europa, e a americana assina, chinês assina, mas põe em condições, não sei o quê, porque eles sabem que o motivo não é esse. Só não falam para você. Não falam para você. Para você eles falam que tal Guaraná é melhor do que o outro. E você acredita e bebe. Até não gosta no começo, mas depois não tem outro, só tem aquele. Então, o aquecimento global, na minha tese, eu escrevi que é minha tese. Gostou? Passa para frente, discute com alguém. Essa movimentação de material para cima da linha do Equador alterou essa elipse. O mar tem mais água, a água está mais distribuída. Já se falava dessa previsão, já se falava disso há mais de 20 anos atrás, como eu já comentei no começo. Já se falava disso. Isso está escrito lá no meu livro. Quando se corta uma árvore, muitas vezes a pessoa bate palma, mas a consequência vem depois. E é problema dos outros, né? Você morre antes. A maioria das pessoas que provocam todos esses problemas aí já morreram ou não estão morando aqui, né? É assim que funciona. Então, essa é a minha tese tupiniquim sobre o aquecimento global. A água do mar não aumentou porque o gelo caiu dentro do mar. Já estava lá, não aumentou nada. O que mudou foi a inclinação que está fazendo com que... Porque está acontecendo no mundo inteiro. As enchentes estão acontecendo no mundo inteiro. Não é só onde joga sofá no rio, não. Quantos tsunamis nós tivemos aí? Depois vem as explicações científicas que interessam, lógico. Aqui dá dinheiro, aqui vem de jornal, aqui vem de revista. Né? Você vê que quando eles querem vender aí sei lá, um empréstimo consignado para um idoso, né? Eles não vão procurar idoso nas calçadas, na praça, jogando dominó, jogando xadrez, não. Eles põem um artista de novela, um artista de ponta, um jogador de futebol renomado. São essas pessoas que eles colocam para falar para você que aquilo é bom, para você acreditar nele. Eu vejo muito isso, a pessoa fala, mas o Silvio Santos falou, o Ratinho falou. Então é verdade. Isso é verdade. Como é que você vai falar que você quer que eu acredite em você, que é um tupiniquinho, Zé Ninguém, e não vou acreditar no Ratinho que está ali, ó, ele tem uma imagem dele para zelar, não sei o quê. Você acha? Ele ganha para falar aquilo. Ah? Eu já vi, já assisti. Ana Maria termina o jornal de manhã cedo, ela entra falando que a colher de pau, até as bactérias juntadas na colher de pau dá câncer. Para você comprar o de silicone, né? Para vender de silicone, porque ela está vendendo de silicone, ela está ganhando. Né? Tem aquela iogurteira que está aí já há mais de 30 anos, aquela mulher não tem nem voz mais, e continua vendendo a iogurteira. Porque você tem que acreditar no que eles estão colocando. Então, imagina, eu vou só fazer bem rapidinho. Força centrífuga, aí você tem a inclinação da Terra, você tem a elipse e a translação, né? Então você tem esse movimento. Se você aumentar pouca coisa que seja em cima, como o peão que está tombando, que vai cair, e você aumenta em cima como o peso da Terra. Passa tudo que você puder, leva teus móveis tudo para um lado só. Né? Tira tudo abaixo da linha do Equador e leva para cima. Aumenta o peso. E é muito, é muito.
Tá? Então nós temos um movimento de água totalmente anormal do que era há 100 anos atrás. Nós temos um movimento de água no mundo inteiro totalmente diferente do que era 100 anos atrás. Só que as pessoas que causaram, ou que estão causando, ou que entendem, eles estão usando tecnologia para o quê? Para sobreviver. As empresas estão, porque dinheiro de verdade quase ninguém tem, é tudo papagaio, né? É que nem eu ter, se eu, pobre do jeito que eu sou, você me dá um quadro de 500 mil reais, para me pôr na parede da minha sala aqui, dessa salinha que está vendo de bloco à vista aqui, entende? Se eu puser aqui, e você falar, só que você não pode se desfazer. Então eu não tenho nada. Eu estou duro. Eu não tenho 500 mil reais. Você me dá um quadro de 500 mil reais, eu ponho aqui na parede, mas não vale nada. Eu não posso comer, não posso me desfazer, não posso vender, não posso fazer nada. Então não tenho. Assim são as empresas. Então eles salvam o que é deles, que está em bolsa de valores. Então por isso muitas mentiras e aí por aí vão. Ficou comprido? Ficou com 20 e poucos minutos, não sei quanto. Mas se não foi muito claro, depois eu vou ouvir e ver se eu falei demais sobre uma coisa só e ficou faltando alguma coisa. Mas senão fica cansativo para você ver também. Boa noite, filho. Douglas está chegando daqui a pouco. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã.